Em 10 de maio de 1913, no número 106 do jornal Pravda, Lenin publica A Classe Trabalhadora e a Questão Nacional. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reunidos. Bom, esse trecho aí pode ser encontrado num livro que está em pré-venda pela Autonomia Literária, chamado Lenin e a Luta Anticolonial. Aproveita que são os últimos dias de pré-venda e, obviamente, tá com aquele descontinho, tá bom? Mas vamos ler um pouquinho do texto? A Rússia é um país heterogêneo no aspecto nacional. A política governamental, a política dos latifundiários pela burguesia, está permeada até a medula do nacionalismo ultra-reacionário. Essa política se dirige de forma incisiva contra a maioria dos povos da Rússia, que constituem a maioria de sua população. Ao mesmo tempo, se recobra o nacionalismo burguês de outras nações, pretendendo desviar a classe trabalhadora de suas grandes tarefas universais com a luta nacional ou com a luta pela cultura nacional. A questão nacional precisa ser suscitada e definida com clareza por todos os trabalhadores conscientes. Quando a burguesia lutava pela liberdade junto com o povo, junto com os trabalhadores, defendia a plena liberdade e plena igualdade de direitos das nações. Os países avançados nos oferecem um modelo de como convivem em paz ou se separam em paz as nações livres em um autêntico regime democrático. Agora, a burguesia tem os trabalhadores. Trai a democracia, mantém a opressão ou a desigualdade das nações e corrompe os trabalhadores com consignas nacionalistas. Em nossos dias, só o proletariado defende a verdadeira liberdade das nações e a unidade dos trabalhadores de todas as nações. Enfim, esse é um pequeno trecho aqui que a gente vai utilizar para a comemoração do Lenin e para falar para vocês lerem esse livro que está incrível, né? Tive um acesso antecipado, então vão lá no site da Autonomia Literária e peguem aí esse livro na pré-venda. Mas eu também queria trazer aqui um pouco do texto do Rausbeck, e esse daqui está publicado no livro da Editora Elefante, Territórios em Rebeldia, tá bom? Só pra gente trabalhar um pouco com uma noção de Estado, um pouco do que tem agora, né? Mas Lenin tinha 47 anos quando seu partido bolchevique chegou ao poder em uma Rússia devastada pela guerra, com um exército arruinado, uma população faminta e um aparato estatal sucateado por um conflito que, corretamente, foi batizado de carnificida. Lenin tinha muito claro que os debates ideológicos eram imprescindíveis. Estava convencido pela experiência histórica de que as lutas internas eram cruciais na formação de uma organização revolucionária. E recordava a seus camaradas que o primeiro dever de um revolucionário é criticar seus dirigentes. É ele quem vai observar também que a guerra imperialista era o começo da guerra civil por toda a Europa. O colapso do imperialismo europeu, agora norte-americano, pode ocorrer a qualquer dia, inclusive hoje ou amanhã. A Revolução Russa, feita por vocês, é o começo desse colapso e o início de uma nova época. Viva a Revolução Socialista Mundial! Lenin, então, resgata Marx, né, e explica que o Estado nasce pelas contradições de classe, ou seja, pelas lutas de classes. E para submeter os de baixo aos interesses da classe dominante, o Estado surge onde, quando e na medida em que as contradições de classe não podem objetivamente ser conciliadas. Inversamente, a existência do Estado prova que as contradições de classes são inconciliáveis. O Estado, portanto, não é e nem pode ser neutro. Sempre será um instrumento para a dominação de uma classe pela outra, uma vez que os operários e os camponeses desalojam a burguesia, começa um processo diferente, que no longo prazo conduz à extinção do Estado. O primeiro passo supõe, inevitavelmente, o uso da violência, pois seria impensável que a classe burguesa abandonasse o poder de modo pacífico. Isso conduz à ditadura do proletariado, o período do socialismo no qual se utiliza a força para tomar os meios de produção e de troca. E aí a gente entra naquele velho debate que a gente traz aqui bastante na Caverna do Morcego, né? De que o Estado não é apenas esse aparato militar, esse aparato coercitivo, mas ele também traz uma produção ideológica para ganhar o consentimento, a aceitação dessa estrutura posta, principalmente do Estado, né? Como diz aí o próprio Gramsci, no Oriente o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação, e ao oscilar o Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade civil. Ou seja, ele observa como as instituições estão arraigadas nessa estrutura do Estado, e por isso, escolas, igrejas, prisões, tudo isso vai ter relação com esse Estado capitalista que se forma aqui no Ocidente. Agora a gente vai para o finalzinho do livro, dessa parte, porque tem uma coisa muito interessante aqui, tá? A mineração a céu aberto, a monocultura, as grandes obras de infraestrutura, como as empresas hidrelétricas e a especulação imobiliária urbana, têm em comum a necessidade de desalojar populações, o que implica executar formas diversas de guerra contra os povos, por se tornarem obstáculos para o novo/velho funcionamento da economia. Acumulação por despossessão, que consiste em transformar os bens comuns em mercadorias, roubando os povos por meio da violência. Aquilo que o Lenin vai trazer nesse livro, Lenin e a Luta Anticolonial. Para implementar esse modelo, são necessários estados gendarmes, que nesse período assumem a forma de estados policiais ou narco-estados. Isso, para relacionar com a situação que a gente tem hoje,
Os estados policiais não lançam por terra os sistemas eleitorais, nem as legislações sociais que haviam sido limitadas durante os momentos mais duros do primeiro neoliberalismo. Pelo contrário, empenham-se em dar mostras de grandes espetáculos eleitorais, ampliam as políticas com base no combate à pobreza, embora já não se mencionem direitos, mas apenas beneficiários dos programas. E assim, com um leque amplo de políticas que buscam legitimar o modelo de espoliação, imputando todos os problemas ao largo tráfico sistêmico, aliado de grandes empresas, estados e governos, a fim de conter as populações e facilitar o modo hegemônico de acumulação. Em Lenin e Luta Anticolonial e aqui no prólogo de outro livro do Lenin, O Estado e a Revolução, a gente tem uma análise de como o imperialismo, o capitalismo monopolista vai se articulando desde daquela situação colonial, aqui no Brasil especificamente, né, daquela situação colonial, para um desenvolvimento que busque manter um modo de produção de acumulação e de dispossessão de vários grupos. Por isso a gente se encontra dentro de grupos subalternos, marginalizados, empurrados, ou, como diz a grande Lélia Gonzalez, grupos matáveis, né? Grupos que podem morrer, e isso, inclusive, ajuda muitas vezes o capital. Bom, feliz aniversário Lenin, e feliz aniversário especialíssimo aí pro Mano Brown também. Até a próxima, galera. Não se esqueça de apoiar nosso projeto e compartilhar nossas coisas, tá bom? É nóis, tamo junto, muita força aí.